Atenção, cristão! Você já percebeu os sinais que estão acontecendo agora mesmo ao nosso redor? Agosto de 2025 chegou, e com ele um alerta urgente de Deus para todos os seus filhos. Não é hora de ignorar, nem de deixar para depois. Prepare seu coração, porque o que vou revelar agora pode mudar sua vida para sempre. Assista até o fim. Deus está chamando seu povo para despertar. Agosto de 2025 marca um tempo especial em que Deus intensifica seu chamado para que os crentes despertem espiritualmente. Não é um chamado comum, mas uma urgência que vem do alto, porque os dias que vivemos são sinais claros da proximidade do cumprimento das profecias bíblicas. O Senhor quer que cada filho dele perceba que a hora da vigilância não pode mais ser adiada. Infelizmente, muitos crentes estão presos a uma fé automática, onde seguem rituais sem vida, sem conexão real com Deus. Essa religiosidade vazia torna a alma fria, fazendo com que as pessoas não reconheçam os sinais dos tempos, e acabem vivendo em um conforto espiritual, que as deixa vulneráveis às ciladas do inimigo. Deus está chamando para uma reviravolta, uma mudança profunda no coração de seu povo. Ele deseja uma comunhão íntima, onde a oração não seja uma obrigação, mas um prazer, onde a leitura da Bíblia seja fonte de luz diária, e onde o Espírito Santo guie cada passo na vida. É tempo de sair da superficialidade para o sobrenatural. O mundo oferece distrações incessantes, redes sociais, entretenimento, preocupações financeiras, e esses focos têm roubado o tempo que deveria ser dedicado a Deus. O Senhor nos alerta para não sermos dominados pelas coisas passageiras, mas buscarmos o reino e a justiça dele em primeiro lugar, para que tudo mais seja acrescentado com sabedoria. Neste chamado, Deus levanta um clamor coletivo para que haja arrependimento e vigilância. Ele quer que o povo volte seu coração para o altar da humildade, reconhecendo suas falhas e se dispondo a uma mudança radical. O arrependimento sincero traz restauração, e a vigilância protege contra as investidas do mal que se intensificam nestes dias. É uma oportunidade única para renovar a fé, colocar as esperanças novamente em Deus, e não nas circunstâncias. O Senhor está preparando um povo que confia plenamente nele, que mesmo em meio à tempestade, sabe que ele é o refúgio seguro, a âncora firme que não falha. Essa renovação fortalece a alma e revigora o espírito. Despertar espiritualmente significa compreender que o tempo da espera está terminando, e o tempo da ação está começando. É reconhecer que a qualquer momento o Senhor pode agir, seja para trazer livramento, seja para cumprir o juízo anunciado. A fé ativa, que vigia e ora, é aquela que será encontrada pronta quando o noivo chegar. Aqueles que responderem a esse chamado serão guardados por Deus e preparados para enfrentar os desafios que virão com firmeza e coragem. Não se trata de ignorar as lutas, mas de ter uma confiança tão profunda que nenhuma tribulação possa derrubar. A proteção divina se manifesta sobre os que buscam a santidade e a presença do Senhor. Deus deseja um povo que esteja vivo, vibrante, sensível ao mover do Espírito Santo, e não uma multidão de crentes adormecidos. Ele quer levantar intercessores, adoradores e guerreiros espirituais, que sejam faróis em meio à escuridão, testemunhas vivas da sua glória e poder transformador. Este é o momento crucial para abrir os olhos da fé, ouvir a voz do Senhor com clareza e agir com determinação. O sono espiritual precisa ser deixado para trás, porque a batalha espiritual é real, e as decisões que tomarmos agora definirão nosso destino eterno. Deus chama a uma vida plena, abundante e vitoriosa. Você vai atender a esse chamado? Os sinais estão se cumprindo. Vivemos em tempos em que as profecias bíblicas estão claramente se manifestando diante dos nossos olhos. Guerras, conflitos, desastres naturais e crises morais aumentam em escala e intensidade, exatamente como foi previsto nas Escrituras. Esses sinais não são coincidências, mas confirmações de que estamos próximos do tempo final. As guerras que assolam diferentes regiões do mundo refletem o cumprimento da palavra que fala de nações se levantando contra nações. Esses conflitos trazem instabilidade e medo, mas também mostram que o plano divino está se desenhando para que o retorno de Cristo se cumpra no momento certo. Os desastres naturais, terremotos, tempestades, secas acontecem com frequência maior e mais intensa, impactando milhões de vidas. A Bíblia fala desses acontecimentos como parte dos sinais do fim dos tempos,
alertando para que o povo de Deus esteja vigilante e preparado. A crise moral na sociedade é outro indicador forte de que estamos vivendo dias difíceis. A inversão de valores, o relativismo, o aumento da impiedade e da imoralidade mostram que muitos se afastaram da verdade, cumprindo o que as Escrituras chamam de andar em suas próprias concupiscências. Mesmo dentro da igreja, há sinais de esfriamento e apatia espiritual. Muitos cristãos estão acomodados, perdendo o fervor e a paixão pelo reino. Isso é um alerta para que voltemos ao primeiro amor, pois a fé verdadeira é aquela que permanece firme mesmo diante das provas. O aumento da perseguição contra os seguidores de Cristo em várias partes do mundo também é uma confirmação do tempo profético. A Bíblia nos adverte que seremos odiados por causa do nome de Jesus, e isso está acontecendo cada vez mais intensamente. Sinais no céu, como eclipses e alinhamentos planetários, têm sido observados com frequência e interpretados por muitos como sinais visíveis da manifestação do poder de Deus e do início de eventos que antecedem o retorno de Jesus. A tecnologia e a globalização aceleraram a comunicação e a propagação das notícias, o que faz com que os acontecimentos pareçam acontecer em ritmo acelerado. Isso não é casualidade, mas cumprimento do que foi profetizado sobre os últimos dias. Diante desses sinais, a palavra de Deus nos chama à vigilância constante e à oração incessante. Devemos estar alertas, prontos para discernir os tempos e buscar orientação divina, para não sermos enganados ou tomados de surpresa. Por fim, o reconhecimento desses sinais não deve causar medo, mas sim despertar a fé e a confiança no Deus que está no controle de tudo. Ele nos chama a viver com esperança, preparados para o dia da sua vinda, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. É tempo de arrependimento genuíno. Deus está chamando seus filhos a voltarem ao primeiro amor, um arrependimento que não seja apenas palavras, mas uma mudança real e profunda no coração. Arrepender-se é reconhecer que falhamos, nos afastamos e precisamos da misericórdia divina para recomeçar. O arrependimento genuíno nos liberta das amarras do pecado e renova nossa comunhão com Deus, restaurando a intimidade que pode ter sido perdida pelo descuido espiritual ou por escolhas erradas. Muitos se enganam pensando que o arrependimento é algo simples ou passageiro, mas é um processo contínuo, diário, de entrega e transformação, onde Deus opera para nos tornar mais parecidos com Cristo. Sem arrependimento verdadeiro, a fé se torna vazia, pois Deus quer um povo que não apenas o adore, mas que também se dispõe a viver segundo sua vontade, abandonando tudo que o desagrada. Arrependimento é também uma forma de obedecer ao chamado de Jesus, para nos tornarmos novas criaturas, deixando para trás o velho homem e vivendo uma vida de santidade e retidão. O coração arrependido não se exime das consequências de seus atos, mas reconhece os erros, busca perdão e se compromete a mudar, confiando na graça e no amor restaurador de Deus. Este é um tempo especial para quebrantamento, onde Deus quer tocar o íntimo do seu povo e abrir os olhos para os pecados ocultos, que podem estar afastando a bênção e a proteção divina. O arrependimento genuíno traz paz, libertação e restauração, preparando o cristão para enfrentar os desafios espirituais que virão, com um coração puro e uma consciência limpa diante do Senhor. Deus não rejeita um coração contrito e arrependido. Pelo contrário, Ele se alegra em perdoar, restaurar e fortalecer aqueles que voltam para Ele de todo o coração. Por isso, neste início de agosto de 2025, o chamado é claro: não adie o arrependimento. Volte-se para Deus hoje, pois esse tempo de graça pode ser decisivo para a sua vida espiritual. O julgamento começa pela casa de Deus. Deus é justo e santo, e a Bíblia deixa claro que o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, pela igreja e pelos seus membros. Antes de agir no mundo, Ele está purificando seu povo, separando o joio do trigo. Esse processo não é para condenação sem esperança, mas para chamar o povo à reflexão e à correção, para que aqueles que forem fiéis sejam encontrados preparados e limpos. Muitas vezes, o julgamento dentro da igreja acontece através de provações, exortações e correções que vêm pelo Espírito Santo, pelo ensino da palavra ou pela disciplina dos líderes. Os crentes que vivem uma fé superficial, sem compromisso real com Deus, tendem a ser expostos neste tempo, pois Deus não aceita adoração vazia e falsidade dentro do seu povo.
O Senhor está buscando um povo que o adore com sinceridade, que tenha uma vida íntegra e que esteja disposto a abrir mão do pecado para andar em santidade. Este é um tempo para avaliar a própria caminhada espiritual, reconhecer erros e buscar uma vida alinhada com a vontade de Deus, sem tolerar hábitos ou atitudes que contrariem a palavra. O julgamento que começa pela casa de Deus tem como objetivo preparar a igreja para os desafios finais, fortalecendo aqueles que permanecerem firmes na fé e na obediência. Quem resistir a esse processo de purificação pode enfrentar quedas espirituais, frieza e até mesmo afastamento da presença de Deus, o que torna ainda mais difícil enfrentar as provas que virão. A igreja deve ser um farol de luz e esperança, e para isso precisa estar limpa e unida, vivendo em comunhão verdadeira, sem divisões ou hipocrisias que enfraqueçam seu testemunho. Portanto, agosto de 2025 é um momento decisivo para que cada crente se examine, se arrependa e se renove, para que possa ser encontrado fiel no dia em que Deus vier para buscar o seu povo. O inimigo está atacando famílias e lares nos dias atuais. É visível o aumento dos ataques espirituais e emocionais contra as famílias e os lares, que são alvos estratégicos do inimigo para desestabilizar a obra de Deus na terra. A desunião, o egoísmo, as discussões constantes e o afastamento da oração têm aberto portas para que a influência maligna cause destruição dentro dos lares cristãos. Muitos lares sofrem com a falta de comunicação, falta de perdão e ausência de um ambiente saudável onde o amor e a fé sejam cultivados diariamente. O inimigo sabe que, ao enfraquecer a família, elimina os valores cristãos e gera uma geração vulnerável à apostasia e à perda da fé. Por isso, Deus está chamando pais, mães e filhos para se levantarem em oração, intercedendo uns pelos outros e buscando a restauração familiar que só o Senhor pode operar. Fortalecer a aliança matrimonial e o relacionamento entre os membros da família é fundamental para resistir às investidas espirituais e manter o lar como um espaço de paz e refúgio. A Bíblia nos orienta a ensinar os filhos no caminho do Senhor, mas isso só é possível em um ambiente familiar que valorize a comunhão e a disciplina espiritual. As tentações do mundo, como o consumismo, a tecnologia excessiva e as más companhias, são ferramentas usadas para afastar os jovens da fé. Por isso, a vigilância constante é necessária. O poder da oração em família é transformador e pode derrubar muralhas, curar feridas e estabelecer um ambiente onde Deus reina soberano. Neste início de agosto de 2025, o chamado é para que as famílias se unam, busquem a Deus em conjunto e resistam firmemente às investidas do inimigo, mantendo seus lares firmes na rocha, que é Cristo. A importância da oração e da intercessão. Em meio aos tempos difíceis que se anunciam, a oração e a intercessão tornam-se armas poderosas para os cristãos, pois é por meio delas que nos conectamos diretamente com Deus e recebemos sua direção e proteção. Orar não é apenas pedir, mas estabelecer um diálogo contínuo com o Pai, onde ouvimos sua voz e nos alinhamos à sua vontade para nossas vidas e para o mundo ao nosso redor. A intercessão, especialmente, revela um amor profundo pelo próximo, pois consiste em carregar em oração as necessidades, dores e desafios de outros, colocando-os diante do trono da graça. Em tempos de crise espiritual, a intercessão pode ser um escudo protetor sobre comunidades inteiras, cidades e até nações, abrindo caminho para milagres e intervenções divinas. Jesus mesmo nos ensinou a importância da oração constante, demonstrando que sem essa prática diária, nossa fé pode enfraquecer e nossas forças podem se esgotar diante das dificuldades. Muitas vitórias espirituais e transformações de vidas têm origem nas fervorosas orações e intercessões daqueles que não se cansam de buscar a face de Deus, mesmo quando a resposta demora a chegar. Além disso, a oração promove um ambiente espiritual onde a paz, a sabedoria e a esperança são renovadas, capacitando o cristão a enfrentar os desafios com coragem e confiança. A Bíblia nos exorta a orar em todo tempo, e especialmente neste momento, quando o Senhor chama seu povo para uma vida de vigilância e prontidão. Portanto,
Fortalecer o hábito da oração e da intercessão é fundamental para que possamos resistir às tentações e ataques espirituais, permanecendo firmes na fé. Agosto de 2025 é um tempo propício para que cada crente renove seu compromisso com a oração, tornando-se um intercessor fiel que batalha no campo espiritual pela restauração e vitória do reino de Deus. A necessidade de santidade e separação do mundo. Deus chama seu povo para viver em santidade, o que significa estar separado do pecado e das influências do mundo que o afastam de sua vontade perfeita. Agosto de 2025 é um momento para refletir sobre como essa separação é urgente para quem deseja permanecer fiel. Santidade não é apenas evitar o pecado externo, mas também purificar o coração, as intenções e os pensamentos, buscando uma vida que agrade a Deus em todas as áreas. O mundo está cada vez mais imerso em práticas contrárias à palavra, e essa contaminação pode facilmente invadir a vida do cristão, se ele não estiver vigilante e firme em seus princípios. A Bíblia alerta que os filhos de Deus não devem se conformar com este século, mas serem transformados pela renovação da mente, para que possam discernir a vontade de Deus. Viver em santidade é um processo contínuo, que exige disciplina, oração, leitura da Bíblia e uma entrega constante ao Espírito Santo para nos guiar e fortalecer. A separação do mundo também envolve escolhas conscientes sobre amizades, ambientes e até mesmo hábitos de consumo, que podem enfraquecer a fé e o testemunho cristão. Deus não quer que sejamos isolados, mas que sejamos luz em meio às trevas, vivendo uma vida íntegra que atraia outros para o reino. Muitos cristãos enfrentam a pressão para cederem às tentações do mundo, mas a promessa é que a santidade traz vida, paz e proteção contra o mal. Em agosto de 2025, este é um chamado urgente para cada crente examinar sua vida, identificar áreas que precisam de mudança e buscar uma santidade genuína que honre a Deus. Somente através da santidade e da separação do mundo é que poderemos estar a importância da unidade na igreja. Em tempos de desafio espiritual e profético, a unidade na igreja torna-se fundamental para que o corpo de Cristo possa resistir às investidas do inimigo e cumprir sua missão com eficácia. A divisão enfraquece o testemunho da igreja diante do mundo, tornando-a vulnerável a ataques que poderiam ser evitados com amor e cooperação entre os irmãos. Deus deseja que seu povo viva em harmonia, perdoando as ofensas, buscando o entendimento e trabalhando juntos para edificar o reino de Deus. A unidade não significa uniformidade, mas respeito às diferenças, com foco no que nos une, a fé em Jesus Cristo e a missão de levar o Evangelho a todos. Muitos conflitos na igreja surgem de orgulho, falta de humildade e interesses pessoais, que precisam ser abandonados para que o Espírito Santo possa operar plenamente. Cultivar a unidade exige esforço, oração e disposição para reconciliar-se, superando mágoas e ressentimentos que ferem o corpo de Cristo. Quando a igreja está unida, ela se torna uma força poderosa de oração, louvor e ação, capaz de transformar vidas e influenciar a sociedade ao redor. Agosto de 2025 é um momento especial para renovar o compromisso com a unidade, evitando divisões e fortalecendo os laços de amor e fé entre os membros. O Senhor promete abençoar a igreja que anda em unidade, derramando sobre ela sua presença, poder e bênçãos abundantes. Portanto, neste tempo de alerta e vigilância, o chamado é para que a igreja se una como nunca antes, caminhando junta em direção ao cumprimento das promessas divinas. Preparação para os tempos difíceis que virão. Agosto de 2025 é um marco que sinaliza o início de tempos desafiadores, onde os cristãos precisarão estar preparados, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, para enfrentar provações intensas. A preparação não é apenas física, como estocar alimentos ou proteger bens, mas, principalmente, espiritual, fortalecendo a fé e a comunhão com Deus para resistir às pressões do mundo. É fundamental que cada crente busque uma vida de oração fervorosa, meditação na palavra e dependência do Espírito Santo para manter-se firme em meio às dificuldades. A preparação também envolve cultivar o perdão, a humildade e o amor ao próximo, características essenciais para atravessar crises, sem perder a esperança ou a paz interior. É necessário que a igreja como corpo esteja unida e pronta para apoiar uns aos outros, criando redes de suporte e solidariedade que possam amenizar os impactos das adversidades.
Muitos líderes espirituais serão chamados a exercer ministérios de aconselhamento, fortalecimento e encorajamento para que o povo não desanime diante das tribulações. A Bíblia alerta que, nos últimos dias, o engano será intenso, por isso, é essencial estar firmemente ancorado na verdade da palavra, para não ser levado por falsas doutrinas. Além disso, a preparação inclui manter a integridade moral e a vigilância constante, evitando o esfriamento espiritual, que pode tornar o cristão vulnerável. A preparação para os tempos difíceis também é um chamado à missão, levando o Evangelho a todos, mesmo em meio às perseguições e dificuldades, com coragem e fé. Por fim, agosto de 2025 é um convite para vivermos com esperança e confiança, sabendo que Deus está no controle e que, apesar das tribulações, a vitória pertence aos que nele permanecem firmes. A esperança e a promessa da vinda de Jesus. Apesar dos desafios e alertas, a esperança do cristão está firme na promessa da volta gloriosa de Jesus Cristo, que virá buscar seu povo para morar eternamente com ele. Essa esperança nos dá forças para perseverar, pois sabemos que as tribulações são temporárias e que uma recompensa eterna nos aguarda no céu. A Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia nem a hora, por isso precisamos estar sempre vigilantes, vivendo em santidade e prontos para o encontro com o Senhor. A promessa da vinda de Jesus é um chamado à santificação, motivando-nos a abandonar o pecado e a buscar uma vida que agrada a Deus diariamente. Essa expectativa deve transformar nossa maneira de viver, levando-nos a ser luz em meio às trevas, testemunhando o amor e a verdade de Cristo a todos ao nosso redor. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, mesmo até o fim dos tempos, garantindo que não estaremos sozinhos em meio às lutas. A esperança da volta do Senhor também traz consolo para aqueles que sofrem perseguição e dificuldades, por causa da fé, lembrando-os que seu sofrimento tem um propósito eterno. Como filhos de Deus, somos chamados a viver com alegria e confiança, mesmo em meio a tempos difíceis, pois nosso destino final está seguro nas mãos do Pai. A vinda de Jesus é o ponto culminante da história da salvação, quando ele estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Portanto, em agosto de 2025, mantenha seu olhar fixo nessa esperança gloriosa, fortalecendo sua fé e vivendo cada dia com propósito e dedicação para o reino de Deus. Este é o momento de agir com fé e coragem. Agosto de 2025 nos traz um chamado urgente para que cada crente esteja atento, arrependido e firme na caminhada com Deus. Não ignore os sinais. Não adie o compromisso com a santidade, a oração e a unidade. Prepare seu coração, fortaleça sua fé e esteja pronto para o que Deus tem reservado. A esperança da volta de Jesus é a nossa certeza e motivação. Compartilhe esta mensagem, fortaleça outros e permaneça firme até o fim. Deus está conosco e a vitória é certa para os que nele confiam. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like para fortalecer essa mensagem. E enquanto está aqui, aproveite para assistir os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Agora mesmo, tem muito conteúdo poderoso para você crescer na fé e se preparar para os tempos que virão.